usar a presença do pastor Leonardo, da comunidade, da sua família, para ficar de pé. Estamos visitando. Vamos dar uma salva de palmas aos nossos irmãos. O pastor vai dar uma palavra na salvação. Pode ficar à vontade. Vamos colocar de pé a palavra de Deus e vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3 em diante, que diz assim: Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, o filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonathan, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você estará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é esse seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul. Ele disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto e ao seu senhor. Você e seus filhos, que serão seus servos, cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha que comer. Porém Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao Senhor: farei tudo que o rei meu senhor ordenar a esse servo. Assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, com um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Fecha teus olhos. Senhor, nessa noite que tu possa vir falar com cada um de nós, e que tu possa nos encontrar, mesmo que nós estejamos escondidos em Lodebar, e que tu possa nos trazer para a mesa do rei, que hoje está posta em nossa frente. Que a tua palavra se cumpra na vida de cada um, Senhor, perdoando os nossos pecados e restituindo a nós tudo aquilo que de direito tu conquistou na cruz por nós. Que a tua bênção esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos, nessa noite, meditar sobre o rei está te chamando. Nós muitas vezes enfrentamos situações em nossa vida que nos colocam em posições, em momentos em que grandes personagens bíblicos viveram, e a gente lê, conhece, mas não se identifica com aquilo, porque muitas vezes falta conhecimento, e a Bíblia diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. Nós encontramos na história de Mefibosete muitas coisas parecidas com o que nós vivemos no nosso dia a dia. Mefibosete era filho de Jonathan, e Jonathan era filho de Saul. Então ele era um homem de posses, era um homem que tinha condição. Mas um dia aconteceu na vida desse ainda criança, Mefibosete, algo terrível, que talvez já aconteceu na sua vida, talvez você conheça alguém. Porque num só dia morreu o vô e o pai. Saul e Jonas foram mortos no mesmo dia. Aquela notícia, aquela derrota, aquela batalha, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela impressão da morte tomou conta da vida desse menino. E a sua ama, a sua criada que cuidava dele, temendo pela vida dele, levou ele para fora. Começou a carregar ele para fora, para fugir daquela situação. E nessa caminhada essa mulher cai
deixa o menino cair, melhor dizendo, e ele fica aleijado dos dois pés. Então você pode observar que a vida parece ter sido cruel, pessoal. A vida parece que chegou com toda a sua força para destruir sonhos, para destruir esperança, para destruir tudo que estava projetado para a vida daquele rapaz. Foi destruído num só dia. Perdeu o avô, perdeu o pai e ficou aleijado para sempre. Às vezes, a vida nos causa isso. Às vezes, nós passamos por momentos na nossa história onde a gente vive exatamente isso. Acontecem coisas que nos machucam, que nos deixam feridos, mas a vida continua. E a gente tem que continuar caminhando, carregando consigo toda essa dificuldade, todo esse problema. Só que quando isso se abate na vida da pessoa, invariavelmente a pessoa se esconde dentro de si. A pessoa se cala com aquele sofrimento. Muitas vezes estamos dentro da igreja, somos membros da casa de Deus, servimos ao Senhor nosso Deus. E isso está acontecendo dentro da nossa casa, pessoal, dentro da nossa vida. E nós não conseguimos diferenciar nem entender o porquê que está acontecendo. Nós precisamos olhar para a história e ver como Deus trabalha. Tudo que aconteceu na vida desse moço tem muito a ver com a história de muitos de nós. Esse rapaz, quando ele escapa com vida, mesmo aleijado dos dois pés, ele é carregado para uma cidade chamada Lodebar e vai ser parado na casa de Maquir, que é em Lodebar. Lodebar é lugar de esquecimento, é lugar onde ninguém lembra de nada, onde ninguém busca ninguém, onde ninguém vai encontrar ninguém. Lodebar é lugar de esquecimento. Quando nós olhamos para dentro de nós podemos ver que existem áreas na nossa vida que às vezes estão no Lodebar. Existem coisas da nossa vida que a gente quer deixar quietinho naquele canto, mortinho, não mexer, porque vai doer, porque vai trazer à tona coisas que não nos agradam, que vão nos fazer lembrar do passado, que vão nos fazer lembrar que nós poderíamos estar em tal situação, mas não estamos, porque alguém fez alguma coisa errada para nós, porque uma situação na vida nos empurrou para trás, e nós deixamos quieto alguma coisa, escondido. Só que o texto nos mostra que quando Davi se tranquiliza, solidifica a sua conquista, se assenta no trono, ele lembra de uma coisa que ele tratou com Jonathan. Outro culto eu preguei sobre aliança. Uma aliança tem que ser muito forte. Jonathan e Davi tinham uma aliança, eram amigos. Um era capaz de dar vida pelo outro, lutavam lado a lado nas batalhas. E quando Davi faz essa promessa, ele diz: olha, se um dia eu for rei, se um dia eu estiver lá em cima, eu vou cuidar de todos vocês, inclusive da sua família, da tua posteridade. E quando chega essa época, Davi lembra disso. Só que havia uma regra, havia uma lei naquele tempo, que um rei que assumia o poder, ele tinha quase como que um dever de matar todos os descendentes do rei anterior. Por causa disso, que Mefibosete se esconde em Lodebar, temendo pela atitude que Davi ia ter. Davi está sendo o Senhor sobre a vida dele. Quando Davi se lembra dessa aliança, ele pergunta para alguém diz: ó, Ziba, era funcionário, era escrava, era alguém que, o braço direito de Saul, ele sabe tudo sobre a família de Jonathan. E ele manda chamar e pergunta: existe alguém vivo? No primeiro momento eu imagino que Ziba e todos os outros que ali estavam pensaram: é mais um que o rei vai mandar matar. Quando ele diz aonde está Mefibosete, o rei manda os seus guardas buscarem ele. Você pode imaginar quando eles chegam na cidade e correm para o lado: ó, tem uma guarnição do exército de Davi e está procurando por Mefibosete. Aquilo imediatamente correu de boca em boca e chegou lá na casa onde ele estava. E ele deve ter ficado muito preocupado, porque a regra era clara, era para matar todos os descendentes do rei anterior. Mas quando a história chega, os soldados dizem para ele: nós viemos aqui porque o rei quer te ver lá no palácio, e nós vamos te levar até lá, porque o rei mandou te buscar.
Ninguém fala em matar, ninguém fala em prisão, apenas carregam ele até lá. E quando ele chega diante do rei, nós nos deparamos com uma situação igual ao filho pródigo. Você lembra da palavra do filho pródigo? Aquele jovem que diz para o pai: pai, antes que você morra, me dá a minha parte da herança, porque eu quero curtir a vida. E aquele rapaz pega aquela herança e gasta dissolutamente, diz a Bíblia, com prostitutas, com festas, beberagem, com tudo que não prestava. Quando uma fome se abate na cidade que ele está, ele é obrigado a trabalhar para sobreviver. Porque há um tempo que existem os amigos de copo cheio, e há um tempo que falta tudo e os amigos fogem. E ele vai trabalhar numa fazenda para cuidar de porcos, e a sua fome é tão grande que ele quer disputar aqueles legumes, aquelas coisas que é lançado aos porcos. E diz a palavra de Deus na Bíblia Viva que as pessoas não deixavam ele comer aquela comida, mas também não davam comida para ele. Aquele rapaz chegou no fundo do poço, e lá dentro daquele chiqueiro, dentro daquele lugar tenebroso, ele toma uma atitude e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Observe que é uma tomada de decisão. Levantar-me-ei e ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado meu filho. Eu quero ser só um empregado dele, que pelo menos tem comida em abundância na mesa. Você encontra nessa passagem aquele homem voltando para casa, o pai de longe vê ele, vem e abraça o filho que havia posto tudo fora da parte da herança dele. Quando você vê Davi chamando Mefibosete, você interpreta da mesma forma, porque aquele pai esperava o filho pródigo, agora Davi espera uma parte da aliança que ele fez com Jonathan, e recebe um homem que vem se rastejando, que não consegue caminhar, porque ele é coxo de ambos os pés. Aquele homem que se identifica para Davi, dizendo: quem sou eu, Senhor? Eu sou um cão morto. Quantas vezes você olha para você e acha que você não é capaz? Quantas vezes você ouve uma mensagem de otimismo, uma palavra que vai te levar a vencer, diz que você é vencedor, que você é mais do que vencedor, que você lá dentro de si diz assim: isso não é para mim não. Nada dá certo na minha vida. Assim está Mefibosete. Não se deu conta que o rei chamou ele para fazer bondade na vida dele. Assim como o filho pródigo chegou na frente do pai e disse: pai, eu pequei contra ti e contra os céus, me faz como empregado teu. E o pai abraça ele e coloca uma aliança, simbolizando a renovação da aliança. Nós temos que renovar nossas alianças com Deus, porque nós falhamos, nós pecamos. Deus nunca falha. Assim Mefibosete olha para Davi e diz: mas quem sou eu, Senhor, para tu lembrar de mim? Eu sou um cão morto, eu sou um homem inútil, eu não sirvo para trabalhar, eu, sendo um servo do Senhor, não vou produzir nada. E o rei disse: eu vou usar de bondade contigo, tu vai sentar na minha mesa. Quando você lê esse texto, você não se dá conta de uma coisa que Davi está fazendo. Quando o coxo está sentado na mesa, ninguém vê que ele é coxo, ele é igual a todo mundo. Quando Deus te chamou para a presença dele, ele não ficou te acusando de nada. Ah, mas eu saí lá do submundo, das drogas, da bebida, da prostituição, do crime, das coisas horríveis. Eu saí de lá, eu não sou digno. É assim, porque o Senhor vai te lavar e purificar com o seu sangue, e você é nova criatura. O Senhor vai te assentar, fazer te assentar na mesa, e na mesa não vai aparecer nada. Você vai ser igual a todos, porque o Pai ama a todos. O pai do filho pródigo abraçou o filho, que a recém tinha saído de dentro do chiqueiro. Imagina que ele não devia estar muito limpo, ele não deveria estar muito cheiroso, mas o pai o abraçou, o beijou, colocou anel, colocou vestiduras limpas, colocou sandália nos seus pés e matou um bezerro cevado para fazer uma festa, porque aquele filho se arrependeu e voltou para casa. Quando você entra na casa de Deus, quando você chega no palácio de Deus, o Senhor te recebe para fazer bondade na sua vida, não para te acusar. Satanás vem plantando na mente das pessoas: você não é digno de entrar na igreja porque você fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Mas basta você olhar para a Bíblia. Quem era Paulo? Paulo era um homem que levava os crentes presos, jogava nas masmorras. A Bíblia não diz quantos morreram, mas imagina quantos contraíram doenças naquelas masmorras e morreram.
estava preso. A Bíblia não relata isso. Quando Paulo cruza os braços e vê Estevão ser apedrejado até a morte, há um sorriso na boca dele. Mas quando o Senhor encontra ele no caminho de Damasco, o Senhor chama ele de servo escolhido. Você fez tantas coisas como Paulo fez? Você perseguiu o nome de Jesus como Paulo fez? Provavelmente não. Mesmo dentro dos seus erros, das suas falhas, você não fez o que Paulo fez. E o Senhor diz: isso aqui é servo escolhido. Então você é o servo escolhido. Pare de ficar se julgando. Pare de ficar apontando para você mesmo, se colocando lá em Lodebar. Porque você não quer ser encontrado, porque você não quer ser visto, porque você tem vergonha do que fez. O Deus que nos salva é o Deus que nos banha com o seu sangue e nos purifica de todo pecado. E você se torna uma nova criatura. O que precisa entender é que quando eu recebo esse chamamento de Deus, quando eu estou entrando no reino do Senhor, quando eu estou no palácio de Deus para me sentar na mesa do Senhor, eu tenho que esquecer o meu passado. Eu tenho que entender que a Bíblia diz que o Senhor lança no lago do esquecimento todo o passado. Você é nova criatura. Eu tenho que entender que o filho pródigo, quando ele se levanta lá dentro do chiqueiro, a Bíblia diz que levantou-se, levantando-se, diz a Bíblia. A gente fica imaginando que ele estava sentado, acocado e se levantou. Mas se levantar-se é tomar posição. Quando você toma a posição de servir a Deus, quando você toma a posição de mudar de vida, Deus olha para você com outros olhos. Porque é assim que Deus quer. O grande problema é que nós queremos ir para Cristo, mas nós não queremos abandonar o pecado, nós não queremos nos arrepender do que fizemos. Nós muitas vezes achamos graça naquilo que foi feito. Nós às vezes ficamos comentando o que fazíamos, o que deixávamos de fazer lá atrás. Mas Deus fez tudo novo, que Ele lançou no lago do esquecimento, porque você está lembrando, porque você está trazendo à tona as coisas que Deus com o seu sangue purificou. Mefibosete está olhando para o rei. Eu imagino que está tremendo na frente do rei. É aleijado, não tem como correr, não tem como fugir, está na presença do rei, está dentro do palácio. Eu creio que na cabeça dele só passava uma coisa: ele vai mandar me matar. Eu sou o único descendente de Saul, ele vai mandar me matar. Mas o rei disse: fique tranquilo, não tenha medo, eu quero usar de bondade para contigo. É isso que Deus está dizendo para você. Foi isso que Deus falou para o filho, que o pai, que se representa a Deus, falou para o filho pródigo: você é meu filho, vou mandar matar um bezerro cevado, vou fazer uma festa tremenda porque você voltou. Em nenhum momento aquele pai perguntou para o filho: o que tu fez com o dinheiro que eu te dei? Em nenhum momento aquele pai botou o dedo na moleira do filho e disse: eu te avisei, eu te disse. Nós somos campeões em falar isso, né? Eu te avisei. Chega a dar um prazer quando a pessoa faz uma coisa errada e a pessoa diz: eu te avisei. Isso é coisa do ser humano. Mas Deus não age assim. Deus quer colocar um anel da nova aliança no seu dedo. Deus quer te colocar vestiduras limpas. Deus quer colocar sandália nos seus pés. Deus quer te fazer assentar na mesa do rei. É aqui o nosso lugar. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Mas a nossa mente nos condena a viver em Lodebar, porque tem áreas na nossa vida que não foi sarada, nós não confessamos, nós não dizemos ao Senhor o que foi feito, nós não demonstramos arrependimento. Quantas vezes eu chego diante de Deus e digo: Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, e Deus vai ficar lá no seu canto, lá batendo o pé no chão, dizendo: mas ele não vai falar o que ele fez, ele não vai se arrepender mesmo. Quantas vezes Deus vai fazer isso em relação a mim, em relação a você? Quantas vezes nós achamos o dono da verdade? Queremos tomar decisões por nossa própria conta, sem consultar a palavra de Deus. Eu fico imaginando que se Mefibosete fosse são dos dois pés, quando aquela guarnição chegou lá naquela cidade para buscar ele, eu acho que ele tinha metido o pé, porque o medo dele era ser morto quando que o rei queria dar visita.
Aí você é convidado para vir para a igreja. Aí você ouve a palavra. Você ouve um apelo para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você ouve um apelo para descer as águas do batismo. E você começa a dizer: eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não posso por isso, tal. E você esquece que o Senhor diz: todo aquele que estiver cansado, oprimido, sobrecarregado, se vier a mim, eu virei. Em nenhum momento o Senhor coloca condições na sua vida. Em nenhum momento o Senhor coloca: primeiro você tem que se consertar. Quando Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco, a única coisa que Jesus fala para ele é que ele cai no chão, olha para cima e fala: quem és tu, Senhor? E Jesus apenas diz: eu sou aquele a quem tu persegues. Bom, nem uma palavra mais do que isso. Eu sou aquele a quem tu persegues. Em nenhum momento Jesus disse: eu sou aquele que estava lá cuidando dos teus e tu estava rindo quando estava sendo apedrejado. Eu sou aquele que eu vi o povo me louvando lá na igreja, lá na sinagoga, e tu lá pegava as mulheres pelos cabelos, as crianças se arrastando e levava para a masmorra. Deus não falou isso para ele. Deus não fala nada para você. Ele está esperando você tomar uma decisão. Ele está esperando o filho pródigo levantar-se, tomar uma decisão, deixar tudo para trás e voltar em direção ao Pai, sem saber o que o Pai ia dizer. Imagina nessa caminhada do filho pródigo, da cidade onde ele estava, de dentro daquele chiqueiro, até a presença do seu pai. Imagina o que passou na cabeça desse homem. Ah, meu pai vai me esperar lá com um bando de homens lá, vamos passar o laço. O meu pai vai me criticar, vai me azogar a cabeça como nunca me azogou. Tem certeza que a pessoa coisa assim? Quem nunca deu uma mancada e quando está indo para consertar a mancada vai pensando: eu tenho que estar preparado para ouvir um monte de explicação. Quem é que nunca passou por isso? Olha, o homem quando está indo para casa não pensa nem a mulher vai chegar em casa. Eu vou ter que explicar até o inexplicável para ela. Nada? Nada? Nada, olha. Quem não passou por isso? Só que Deus não faz isso. Deus te recebe do jeito que você está, porque Ele não quer que você fique em Lodebar. Quem quer que você more em Lodebar é Satanás. O Senhor quer que você esteja na presença dEle, na mesa dEle. A Bíblia diz que aquele moço foi restituído para ele toda a riqueza que o rei Saul tinha. Agora imagina a riqueza que veio para a mão desse rapaz. Imagina, ele era rei. O seu filho Jonathan assumiu o reinado no lugar dele. Imagina quantas fazendas, quanto gado, quanta ovelha, quanta plantação, quantas propriedades foi entregue para aquele menino que tinha os pés machucados, coxo, não podia caminhar, aquele que vivia num lugar de esquecimento, que não tinha alegria nenhuma. Lodebar significa um lugar sem graça que diga a bênção de Deus, não tem nada. Quantas vezes você está vivendo assim? E o Senhor está te chamando para sentar na mesa do rei, e a gente fica colocando empecilhos. Ah, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de prostituir, quando eu parar do crime, quando eu parar disso, quando eu parar daquilo. Quando se você parar com tudo, você não está no céu. Você tem que chegar diante de Deus do jeito que você está. Só que tem que entender o propósito. Você tem que tomar uma atitude. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou confessar. Eu pequei, eu errei, pai, eu falhei. Eu botei fora tudo que tu me deu. Eu não valorizei o que tu me deu. Você vai dizer: mas eu nunca peguei a herança do meu pai. E a vida que Deus te deu? E a saúde que Deus te deu, que você gastou nas drogas, nas noitadas, nas festas, na beberagem? E a saúde que Deus deu para você para trabalhar, para ter força, para adquirir riquezas? Aquilo que Deus colocou na sua vida, quantos anos foi jogado na lata do lixo? Então tem que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sou digno. Eu me humilho diante de Ti. Eu quero ser apenas servo. Foi isso que o filho prédio falou. Não sou digno de ser chamado teu filho, me faz de servo. E o Senhor diz: não, você é meu filho. Jesus nos chama
como co-herdeiros da salvação. Nós somos feitos filhos de Deus através do nome de Jesus. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele manda o seu único filho morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vai lá e morre no meu lugar, morre no seu lugar. Abre os braços na cruz e diz: vem como você está. Pede para o Pai: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, porque durante o tempo da nossa ignorância espiritual, quantas coisas erradas a gente fez contra Deus. Quantas vezes na caminhada da gente sem Cristo, as pessoas diziam: você tem que ter receio, você tem que ter medo, você tem que ter respeito, melhor dizendo, com as coisas de Deus. A gente não quer nem saber. Quantas vezes? O Senhor está lá dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Muito antes de você existir, o Senhor está dizendo: Pai, perdoa, ele não sabe o que ele vai fazer. Mas eu vou deixar a porta da salvação aberta. A hora que ele tomar uma atitude, ele sai de Lodebar e vai sentar na mesa, porque eu paguei o preço por essa vida. Eu quero que você pense nisso. Como é que está a sua história, a sua vida? Não tem áreas da sua vida que está em Lodebar que você não quer lembrar, que você não quer trazer à tona? Não tem coisas que você fez no passado que você diz: agora eu nasci de novo, eu não quero nem lembrar disso. Você já confessou para Deus, você já demonstrou para Deus arrependimento daquilo que você fez. Eu, quando era criança, gostava de tocar pedra em circo, mas brincadeiras de criança não dá para entender. Aqui ninguém tocou pedra em nada, né? Mas eu toquei. Só que o circo eu fui tocar pedra da igreja, depois de quando eu lá. Onde eu estou? Gente, Deus olha para nós e Ele não faz caso da nossa ignorância. A única coisa que Deus espera de cada um de nós é que a gente tome uma posição na vida. Isso Deus não vai tomar por nós. O Senhor nos criou e nos deu livre-arbítrio. Você vai decidir se quer, se não quer. Você precisa tomar uma posição. Aquele filho pródigo não foi pedido pelo pai para gastar sua fortuna. Aquele filho pródigo se reuniu com um monte de gente que não prestava. Gastou com tudo que ele tinha, com aquilo que não prestava. Mas em nenhum momento o Senhor joga no rosto dele. Deus em nenhum momento te jogou em rosto, nem meu, nem de você, nem de ninguém, porque você fez ou deixou de fazer. Mas vai chegar um momento na nossa vida em que nós vamos ter que dar um passo de fé, que eu vou ter que dizer: chega, essa vida não serve mais, a partir de hoje eu vou mudar. A gente tem tanta autoridade, tem tanto caráter, tem tanto posicionamento, mas por que com as coisas de Deus a gente é relaxado? Desculpa a palavra, mas é isso mesmo. A gente é relaxado. Deixa para amanhã, deixa para depois, promete hoje, não cumpre amanhã. Por que isso? Claro, há uma guerra no mundo espiritual tentando fazer você falhar com Deus. Mas não vai pensar que essa guerra começou agora. Isso aí sempre existiu. Sempre existiu. Satanás não quer que você cumpra a palavra de Deus. Satanás vai te trazer a memória, vai te mostrar, vai te revelar coisas que é para você decair na fé. Mas você precisa caminhar, é crer. Você precisa fazer aquilo que o filho pródigo fez: levantar-me e gritei para meu pai. Eu vou falar para Deus o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Não existe conversão se não há arrependimento numa vida passada. Não existe conversão se não mudar a história. Conversão é você estar caminhando para um lugar e fazer meia volta e mudar. Não é você virar a boquinha para cá ou virar para lá, é você sair do caminho contrário. Você estava indo para o inferno e agora você está indo para o céu. É dois caminhos totalmente opostos. E para trilhar o caminho da salvação, você precisa entregar tudo que você tem a Deus. Deus não vai habitar em 50% do seu coração, em 80% ou 90%. Ou Deus é tudo na sua vida, ou Deus não é nada. Mas eu vou na igreja.
Tenho falado para vocês, existe a parábola das 10 virgens. Significa metade do povo que se diz de Deus, na realidade não é de Deus. Falta azeite, falta alguma coisa a mais. O que o filho pródigo demonstra para nós é que ele tomou uma decisão e diz: eu vou perder tudo, vou dizer para meu pai, eu não quero ser mais chamado de filho, mas eu quero apenas sentar na mesa junto com vocês e comer da comida de vocês. Só isso. Mefibosete sai daquele lugar de esquecimento e chega lá, eu sou um cão morto. Ele está fazendo uma visão dele como se ele não tivesse valor nenhum. Quantas vezes a gente pensa isso, irmãos? Nós não temos valor, que nós não prestamos, que nós não servimos para nada. E Deus diz: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas eu, no meu julgamento, eu não presto, eu não sirvo para nada. Ao me converto, venho para a casa de Deus, eu não quero assumir compromisso, eu não quero assumir posições, eu não quero tomar decisões sérias na minha vida. Não tem como você servir a Deus sem tomar decisões. Não tem como você servir a Deus sem deixar para trás uma vida cheia de coisas erradas. Não tem. Mefibosete teve que esquecer de Lodebar. Lodebar foi um lugar que deu proteção para ele, que era um lugar de esquecimento. Ninguém ia naquele lugar, ninguém gostava daquele lugar. Aquele lugar não tinha graça nenhuma. Mas ele teve que virar as costas daquela condição e se apresentar diante do rei. Se você não se apresentar diante do rei, o Senhor não pode fazer sentar na mesa. E hoje é uma noite para você pensar nisso, porque hoje nós vamos sentar na mesa. Aleluia. Quando nós vamos participar da ceia, nós estamos sentando na mesa do rei. Aqui não vai ter pastor, aqui não vai ter reverendo, não vai ter ninguém. Aqui vai ter servos do Senhor que estão sentados na mesa. É isso que eu preciso entender. Então não deixe Satanás ficar minando a sua cabeça com o seu passado. Se você tomou uma decisão de servir a Deus, o seu passado foi lançado no lago esquecimento. Mas Deus tem que olhar para você e tem que entender que há essa determinação. Não adianta eu falar da boca para fora. Da boca para fora é muito fácil. Ah, Senhor, eu vou te servir, eu vou te adorar, você é um novo homem, uma nova mulher. Mas na segunda-feira não tem culto, o pastor não está junto, os irmãos da igreja não estão perto, eu volto a ser aquilo que eu era. Faço um monte de coisas que não agradam a Deus. Houve mudança? Não houve. Houve tentativa de mudar? Não houve. Essa mudança parte de mim, parte de você. Não é Deus que vai pegar minha cabeça e vai dizer: Paulo, tu tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não, Deus vai dizer: vai ser essa palavra. Eu já deixei tudo escrito. Eu já deixei um manual para você seguir. Agora a decisão é sua. Servir a Deus não é por obrigação, mas é por entender que eu preciso de Deus. Quem de nós não precisa de Deus? Quem de vocês pode dizer: olha, eu estou tranquilo, não preciso de nada não? Você pode ter $1 bilhão, isso não vai trazer a paz que Deus te dá. E Ele dá de graça. Ele morreu na cruz para te dar de graça isso. Então hoje à noite você lembrar que você ainda está em Lodebar. Tem áreas da sua vida que está em Lodebar. Hoje à noite você falar com esse Deus. E à noite você confessar. Não é para você chegar no culto, ouvir a palavra, é verdade, mas não tomou decisão nenhuma, não adiantou nada. A palavra tem que entrar no ouvido e tem que descer para as tábuas do coração. Tem que haver mudança de vida. O Evangelho é confronto. Se não houver confronto, se nós não formos confrontados com o pecado, com as coisas erradas, e o Senhor mostrando isso está errado, isso não está certo, se eu não for confrontado, não há mudança na minha vida. E ninguém é correto ao ponto de dizer assim: eu não tenho que mudar nada na minha vida. Todos nós precisamos. Dia após dia, eu preciso assegurar a minha salvação com Deus. Então hoje eu queria que você olhasse para dentro de você. Há alguma área na sua vida que você tenta nem lembrar? Você tenta deixar mortinha lá naquele canto?
E você botou lá um enfeite dizendo: eu não me arrependo, eu fiz, eu sei que não está certo, mas eu também não me arrependo. Se você pensa assim, você está totalmente errado. Sem arrependimento não há transformação. Se eu não reconhecer os meus pecados, não há remissão de pecados. É a palavra de Deus. Não adianta eu pregar uma coisa diferente para vocês. Ah, mas eu ando correto. As pessoas dizem assim: eu pago minhas contas, eu sou trabalhador, não faço mal para ninguém. Isso aí eu deveria ser humano. Você não está fazendo nada mais, nada menos. Aí vem alguém e vai dizer assim: ah, mas se todo mundo fizesse isso, o mundo era muito melhor. Mas não faz. Não faz por quê? Porque falta temor de Deus no coração de muita gente. Porque todo aquele que tem o temor de Deus no coração faz isso com a maior naturalidade, porque sabe que é obrigação. Ser correto em todas as coisas da sua vida. Todas as coisas. Nem sempre você pode cumprir com tudo que você tentou fazer, mas você não pode se esconder, você não pode mentir, você não pode fugir. Você tem que buscar a solução. Como aquele filho pródigo, lá naquela situação tenebrosa, ele diz: eu vou me encontrar com meu pai, vou do jeito que eu estou. É isso que eu quero que você entenda essa noite. Amém? Se coloque de pé. Gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos estar orando a Deus. Mas eu queria que durante essa oração você fosse falando com Deus. E se você sentir no coração que precisa pedir para Deus algo forte para sair de Lodebar, eu quero que você saia do seu lugar de frente no meio da oração. Você vai dizer: pastor, mas para que isso? Porque nós não podemos ter vergonha do nosso Deus. Às vezes a gente quer aceitar Cristo, não quer levantar a mão. A gente quer receber uma oração, não quer ir na frente. A gente quer confessar a Deus alguma coisa, mas não quer se expor para ninguém. Você já olhou para Jesus? Você se escondeu alguma vez? Você teve vergonha de mim como pecador? Você entendeu que Jesus atravessa as ruas principais de Jerusalém carregando o travessão da cruz nas costas? Durante o dia, na frente de todo mundo. Ele não foi de noite, ele não foi de madrugada, foi de dia. Por que nós queremos nos esconder de Deus? Feche teus olhos. Se você sentir no coração, vai sair do seu lugar de frente. Senhor, nessa noite, Pai, a Tua palavra nos trouxe em memória uma atitude que o rei Davi teve com alguém que se achava o último dos últimos. E essa atitude entrou no coração daquele moço chamado Mefibosete, de uma forma onde ele teve medo do Senhor. Mas quando ele se apresenta diante do seu Senhor, de Davi, Davi diz: eu quero fazer bondade para ti. Nós sabemos, Senhor, que quando nós tomamos uma decisão, como o filho pródigo tomou, quando nós chegamos diante de ti, Senhor, tudo que tu quer fazer é colocar um anel da nova aliança. Quando nós chegamos diante de ti, Senhor, tu queres tirar as vestiduras sujas que nós temos neste mundo. Tu quer tirar de cima de nós, ó Pai, toda a podridão que o mundo lançou. E tu queres fazer nova vida. Por isso, nessa noite, Pai, eu peço a Ti, Espírito Santo, toque no coração deste homem, no coração dessa mulher, que ouviu essa palavra e sentiu no seu interior que há áreas da sua vida que estão presas em Lodebar, que estão carentes da Tua graça, mas que por um motivo ou outro estão escondidas fora do lugar da graça. E isso tem impedido dessa pessoa chegar diante de Ti e ser plena na Tua presença. Hoje nós vamos assentar na mesa do Senhor. E o título dessa palavra, dessa noite, se fosse ter um título, seria: o Rei está te chamando. E eu preciso vir diante do Rei, tendo eu medo ou não, tendo eu receio ou não, estando eu limpo ou não, estando eu caminhando ou rastejando, eu preciso chegar diante do Rei, porque o Senhor só vai usar de bondade para conosco se nós chegarmos
Senhor, neste momento, ó Deus, aqui está a pessoa que ouviu a Tua palavra essa noite, Pai. E a Tua palavra fala em sair de um Lodebar, Pai. Sair de um lugar tenebroso, Senhor. Sair de um lugar assombroso, Deus, onde os pensamentos atordoam, Senhor. Onde as recordações, ó Pai, partem do coração. Onde as coisas malignas crescem numa atitude para nos destruir. Mas aqui está um grupo de pessoas que diz: Senhor, eu não quero mais Lodebar. Eu não quero mais viver no esquecimento, não, Senhor. Eu quero viver na Tua presença, Senhor. Deus, a Tua palavra diz que Tu é fiel, Senhor, para abraçar, como cada irmão está abraçando alguém, está orando por alguém. A Tua igreja, Pai, está aqui para fazer a Tua obra, e nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos: Senhor, vem tocar essas vidas agora, vem cumprir a Tua palavra de renovação, de restauração. Esta área na vida dessa pessoa, Deus, que talvez tenha feito essa pessoa chorar muitas vezes, se esconder muitas vezes, mas hoje ela está de pé, diante de Ti, Senhor, e ela está dizendo: Senhor, eu pequei, mas eu quero me confessar, eu pequei, mas eu quero perdão sobre a minha vida, eu quero mudança de vida, Senhor, eu não quero mais viver longe da Tua presença, eu quero me assentar na mesa do Senhor, na mesa do Rei. Senhor, comece a purificar o coração dessa mãe, desse pai, dessa filha, desse filho, desse homem, dessa mulher. Comece a grande transformação, para que essa pessoa seja renovada e restaurada pelo poder da Tua palavra. Eu Te louvo, Deus, porque a Tua palavra nunca volta vazia, Pai. Em nome de Jesus, ministra, Pai, algo sobrenatural na vida dessas pessoas. Que hoje seja um divisor de águas na vida deles. Que hoje seja um marco na vida deles. O passado nunca mais, o Lodebar nunca mais. Que eles possam prevalecer e permanecer na mesa do Rei. Deus abençoe o nome do Pai. Deus abençoe o nome do Filho. Deus abençoe o nome do Espírito Santo. Oh, Pai, que toda sorte de bênção esteja sobre eles agora. E que a caminhada deles seja leve. Que Teu guarda é leve e suave. Restaura, Pai, a fé. Restaura a esperança. Restaura a dignidade, Senhor. É o que nós Te pedimos. E nós Te louvamos, Senhor, porque nós cremos que Tu fez grandes coisas nessa noite em nosso meio. Louvado seja. Glória a Deus. Amém. Pode voltar aos seus lugares. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Pode sentar um momento. Nós vamos agora participar da ceia. E como nós sempre falamos, a única coisa que te impede de não tomar a Santa Ceia é se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio que não é o caso aqui. Ah, mas eu não sou da igreja do Evangelho Quadrangular, estou visitando. A ceia não é da igreja quadrangular. A ceia é do Senhor. Tudo que o Senhor pede é que você esteja apto, tenha aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, e esteja em ordem com sua vida. Por isso nós fizemos uma oração antes de participar da ceia, pedindo perdão por nossas falhas e nossos erros. Porque quem de nós não falha, quem de nós não peca, quem de nós não comete às vezes coisas involuntariamente na nossa vida. Nós precisamos pedir perdão a Deus. E esta é a hora em que nós vamos orar, colocando a nossa vida diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero participar da ceia. Eu já te aceitei como Senhor e Salvador, e eu quero te pedir perdão por minhas falhas e por meus erros. E o Senhor, que é soberano, fará infinitamente mais na sua vida. Pode curvar sua cabeça, vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, neste momento, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor, que a Tua bênção venha tocar na vida do meu irmão e da minha irmã. Nós pedimos perdão por nossas falhas e por nossos erros.
Que nós possamos estar aptos, ó Pai, para participar da ceia do Senhor. Em Teu nome, Senhor, nós entregamos toda a nossa vida e pedimos, Senhor, nos purifique, e que nós possamos, ao participar da ceia, estar cumprindo aquilo que Tu determinou, fazer isso em memória. Que assim seja, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos vão distribuir a ceia, você vai segurar em sua mão. Você vai receber o suco e o pão, você segura em sua mão, e depois nós vamos estar consagrando, para depois participarmos. Glória a Deus. Meu Deus, que nós vivemos, é o Deus vivo.
Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoou, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comem, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo a vocês, que desta hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saí para o monte das oliveiras. Vamos falar com Deus, vamos consagrar. Senhor, nós consagramos agora, Senhor, esta partícula de pão, Senhor, como sendo teu corpo. A tua palavra diz, Senhor, que tu levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. E nós, nesta noite, Pai, tomamos posse desta palavra, Pai, e pedimos ao Pai que cumpra-se na vida de quem aqui está, que toda doença, que todo mal, que toda dor, que toda enfermidade do corpo seja curada pelo poder do teu nome. Também a tua palavra diz que tu, tomando o suco, Senhor, o vinho, Senhor, tu disse que era a aliança, a nova aliança, e para nós fazermos isso em memória de ti, até o dia em que nós estejamos os céus contigo. Senhor, eu fico a imaginar que mesa vai ser essa, que maravilha vai ser estar no céu. Passa enquanto a ceia contigo, Senhor. Por isso nós consagramos tanto o pão quanto o suco da videira, como o corpo e sangue de Cristo, para que possamos, Pai, estar rememorando isso todas as vezes que nos reunimos, Pai, para cear. Consagramos, Pai, o pão